Os convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Eu vou ler dos versos 1 a 20, e esse vai ser o texto que vou me esforçar para expor aos irmãos nesta noite. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, desde o verso 1 até o verso 20, e de alguma forma nós vamos retornar aos fundamentos do Evangelho nesta ocasião, quando comemoramos mais um ano de vida desta igreja e também da Sociedade Auxiliadora Feminina, que a ela pertence. Evangelho segundo Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registro de Marcos, capítulo 1, desde o verso 1 até o verso 20. Farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem silenciosamente e recebam com fé esta que é a palavra do Senhor. Ela diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós precisamos ouvir a Tua voz. Porque como a Tua palavra mesmo nos diz, nós não vivemos de pão. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Portanto, nós carecemos ouvir-te nesta noite. E o nosso pedido encarecido é que o Teu Espírito seja o nosso mestre, enquanto nós ouvimos a Tua palavra nesta ocasião. Dá que nessa interação entre o Teu servo que fala, os Teus servos que ouvem, a voz do Senhor seja ouvida no mais profundo do nosso coração. E que ela caia no nosso coração, a Tua palavra, como semente em boa terra e produza frutos de vida eterna. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Por acaso você já experimentou a sensação de estar lidando com alguma coisa que parece extremamente importante, mas sem saber exatamente por quê? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu gosto bastante do universo do pensamento. E algumas vezes, lendo um livro, ouvindo uma palestra, eu me deparo com um conceito, com uma ideia,
acerca dos quais eu digo, eu sinto que isso é muito importante, mas eu não saberia explicar exatamente por quê. Eu suspeito, irmãos, que nos nossos dias, muitas pessoas experimentam algo semelhante em relação à fé cristã. Há muita gente nos nossos dias que lê a Bíblia, ora, frequentam a igreja, fala a respeito de Jesus Cristo, e elas têm a impressão que existe valor em todas essas coisas. Mas quando elas são questionadas a respeito do que elas estão fazendo, mais especificamente quando elas são questionadas a respeito do porquê elas estão fazendo todas essas coisas, elas não conseguem oferecer uma resposta que lhes deixem seguros e confortáveis. E eu não acredito que isso seja algo comum apenas a pessoas que começaram a seguir a Jesus Cristo há pouco tempo. Aliás, eu acredito que na medida em que nós continuamos a caminhar com Jesus Cristo, se não nos atentarmos aos fundamentos do Evangelho, há um grande risco de nos esquecermos das razões pelas quais nós fazemos o que fazemos ao longo da nossa vida cristã. A pergunta a respeito da qual eu quero falar nessa noite é, afinal, sobre o que é tudo isso? Sobre o que é esse negócio de igreja, Bíblia, oração, pregação, culto e etc. Afinal de contas, sobre o que é todas essas coisas? Bem, uma possível resposta a essa pergunta, talvez a mais simples de todas as respostas, é a de que tudo isso é sobre uma pessoa. Tudo isso é sobre Jesus. Mas essa é uma resposta que pode e deve ser aprofundada. Porque, afinal de contas, quem é Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo é uma pessoa tão importante? Afinal de contas, o que é que Jesus Cristo veio fazer? E como é que Jesus Cristo espera que nós respondamos a quem Ele é e aquilo que Ele veio realizar? Vocês sabem que toda a Bíblia, num certo sentido, foi escrita para ensinar essas coisas sobre Jesus. Mas existem 4 livros na Bíblia que foram escritos especialmente para isso. 4 biografias teológicas autorizadas que foram inseridas no cânon sagrado para nos dar essas respostas. O primeiro deles é Mateus, que escreve primariamente para os judeus, com o objetivo de mostrar que Jesus Cristo é o Messias que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. É por isso que Mateus começa com uma genealogia, ligando Jesus Cristo primeiro a Davi e depois a Abraão, porque esta é a finalidade dele, mostrar que Jesus Cristo é o Messias prometido. Outro livro que faz isso é Lucas, que escreve primariamente aos gregos para apresentar Jesus Cristo como o homem perfeito que viveu no poder do Espírito Santo. Daí o uso constante no Evangelho de Lucas da expressão Filho do Homem, essa expressão marcante do Evangelho segundo Lucas. João é o mais geral de todos os evangelhos. Ele escreve para o mundo todo, com a finalidade de apresentar Jesus Cristo como aquele em quem nós devemos crer, a fim de obter a nossa salvação e a vida eterna. E Marcos, que da perspectiva temporal, e isso vai ser importante daqui a pouco, guarda essa informação, é o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Foi escrito para cidadãos romanos com a finalidade de apresentar Jesus Cristo como o rei que se fez servo e deu a sua vida em resgate por muitos. Uma das características marcantes do Evangelho de Marcos é a sua dinâmica. Eu não sei se você percebeu durante a leitura, mas uma palavra que aparece frequentemente no Evangelho de Marcos é imediatamente ou logo. Marcos é assim, um evangelho de ação. Provavelmente, se você é daqueles que gosta de filmes de ação, possivelmente Marcos será o seu evangelho favorito.
E se você é daqueles que gosta de filmes de ação que entrelaçam perspectivas diferentes, que se encontram no final, então você tem mais uma razão para ler e se apaixonar pelo Evangelho de Marcos, porque Marcos é exatamente assim. Marcos não está tão interessado naquilo que Jesus diz. Marcos está mais interessado naquilo que Jesus faz. Deixa eu fazer um parêntese para explicar um negócio aqui. Eu não estou dizendo que aquilo que Jesus diz seja menos importante do que aquilo que ele faz, ok? É por isso que nós temos 4 evangelhos. Alguns enfatizam o que ele faz, outros enfatizam aquilo que ele diz. Mas Marcos não está tão interessado naquilo que Jesus diz, quanto ele está interessado naquilo que ele faz. Por exemplo, nenhum dos grandes discursos de Jesus é encontrado no evangelho de Marcos, mas ele é o evangelho da ação. Então, eu quero mostrar para vocês hoje como é que Marcos começa esse evangelho dinâmico e o que é que ele nos ensina a respeito de quem é Jesus Cristo, o que ele veio fazer e como é que ele espera que nós respondamos a quem ele é e o que ele veio fazer, com a finalidade de relembrar-nos nesta noite os fundamentos do Evangelho, que são a razão de ser pela qual nós fazemos tudo o que fazemos em nome de Jesus Cristo. Vejam que Marcos começa o seu Evangelho da maneira dinâmica que lhe é peculiar, apresentando qual é o seu tema e o seu personagem. O primeiro versículo de Marcos é: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está aí o tema e o personagem deste livro. Irmãos, de imediato, essa nos parece uma sentença simples, sem grandes implicações. Mas sabe por que nos parece assim? É porque nós estamos culturalmente distantes do texto que nós estamos lendo. E se nós nos aproximarmos um pouco culturalmente, nós vamos perceber que esta é uma declaração absolutamente profunda. Foque apenas uma palavra dessa sentença, a palavra evangelho. Esta é uma palavra que para nós tem um significado intrinsecamente religioso. Quando a gente ouve evangelho, a gente imediatamente já pensa em coisas relacionadas ao cristianismo. Mas no primeiro século, essa palavra tinha um significado intrinsecamente social. Era uma palavra de natureza política. Sabe o que era evangelho? Evangelho, que é uma palavra que significa boa notícia ou notícia que traz alegria, era a palavra usada pelas pessoas para se referir a notícias importantes relacionadas geralmente ao império, que trazia um significativo impacto sobre a vida das pessoas. Podia ser, por exemplo, a vitória do exército romano em uma batalha, isso era um evangelho, ou então a anulação de um determinado tributo por parte do imperador, ou mesmo a chegada do imperador em uma determinada cidade, era descrita em termos de evangelho. Veja o que Marcos faz aqui, irmãos. Ele toma essa palavra com toda essa carga de significado social e político, e a utiliza para se referir a Jesus. Jesus é o Evangelho, ou o Evangelho é a respeito de Jesus Cristo. E eu quero que você perceba 2 coisas nesse uso que Marcos faz aqui. Primeiro, a natureza apologética dessa declaração. Irmãos, o que Marcos está dizendo para nós, quando ele começa o texto dizendo princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que aquilo que era dito a respeito dos imperadores romanos deveria, na verdade, ser dito a respeito de Jesus de Nazaré. O que Marcos está dizendo é que a notícia definidora da vida das pessoas, a notícia que muda a vida das pessoas, não é a notícia sobre Otávio Augusto, Tibério César, Nero, Domiciano, Lula ou Bolsonaro.
Não é. A notícia que muda a vida das pessoas é sobre Jesus de Nazaré. E perceba, em segundo lugar, a natureza contraintuitiva da fé cristã. Esse Jesus, a respeito de quem Marcos diz ser a grande notícia, é o mesmo que 30 anos atrás tinha sido executado pelo Império Romano nos termos de um marginal. O Evangelho é a loucura de Deus. Ele não faz muito sentido à luz da sabedoria humana. E é por isso que tornar-se cristão é uma questão de iluminação. Tornar-se um cristão é uma questão de chamado e não de mera inteligência intelectual, embora não exista nada mais inteligente do que tornar-se um cristão. Então, Marcos está tomando esta palavra aqui com uma carga profundamente apologética para apontar a natureza contraintuitiva da fé cristã. E qual é a notícia a respeito desse Jesus Cristo? Bem, o primeiro aspecto da notícia sobre Jesus é que Jesus é rei. Esse é o primeiro aspecto. Qualquer cidadão romano, lembra? O evangelho foi escrito primariamente para os romanos. Qualquer cidadão romano que lesse os versos 2 até o verso 7 desse capítulo, perceberia que isso era o que Marcos estava dizendo a respeito de Jesus Cristo. Porque nesses versículos, Marcos usa a figura de um cortejo imperial. Naquela época, as estradas não eram estradas tranquilas como são as estradas de hoje. As estradas eram estradas acidentadas, sujeitas à degradação. Por isso, quando um imperador ia visitar uma cidade, ele era geralmente precedido por uma comitiva que tinha dois papéis: alinhar o caminho para que a carruagem do imperador pudesse passar e comunicar antecipadamente a chegada desse imperador. Os cidadãos romanos estavam acostumados à ideia de que a chegada de um rei era sempre precedida por um arauto. O que Marcos faz nos versos 2 a 7? Ele toma a figura de João Batista e compara a figura de João Batista a um arauto que veio com a finalidade de preparar o caminho do rei, o caminho de Jesus Cristo. Qualquer cidadão romano, lendo o Evangelho de Marcos, saberia: ele está dizendo que Jesus de Nazaré é um rei. O que ele possivelmente não compreenderia, ao contrário de qualquer judeu que lesse o Evangelho de Marcos, é que Jesus é o rei divino outrora prometido pelo Antigo Testamento. Por que é que um judeu perceberia isso de imediato? Porque Marcos não usa as suas próprias palavras para fazer essa identificação entre João Batista e um arauto. Marcos usa duas profecias do Antigo Testamento para fazer esta ligação. Ele usa, em primeiro lugar, Isaías, capítulo 40, versos 3 a 5, onde nós lemos: uma voz clama, no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, porque a boca do Senhor o disse. Então, Marcos está dizendo: olha, o que está acontecendo agora é aquilo que foi profetizado outrora pelo profeta Isaías. O arauto está vindo preparar o caminho do Senhor. O rei está chegando. E a segunda profecia é a de Malaquias, que no capítulo 3, verso 1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim.
Malaquias, que termina o seu livro dizendo: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lembra daquela informação que eu disse antes? Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito da perspectiva temporal. Veja que coisa bonita está acontecendo aqui. O Antigo Testamento termina com a promessa de que Deus enviaria o profeta Elias, que prepararia o caminho do Senhor. Minha pergunta é: onde começa o primeiro livro escrito no Novo Testamento? Exatamente onde termina o último livro do Antigo Testamento. E talvez você esteja se perguntando: como é que o senhor está vendo isso aqui, pastor? Como é que se vestia o profeta Elias? Segundo o livro dos Reis, no capítulo 1, verso 8, diz que Elias, durante o seu ministério, se vestia de pelos e que ele tinha um cinto na cintura. E onde é que Elias estava quando ele foi tomado pelo Senhor sem conhecer a morte? Segundo o livro dos Reis, no capítulo 2, verso 9, diz que ele estava em algum lugar depois de ter passado o rio Jordão. Segundo Marcos, onde é que João Batista prega? João Batista prega no deserto. E onde é que ele batiza Jesus Cristo? No Rio Jordão. E como é que ele está vestido? Ele está vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro na cintura. O que é que Marcos deseja nos dizer quando ele nos dá essas informações que são aparentemente insignificantes quando nós lemos à primeira vista? Ele está dizendo: João Batista é o profeta Elias. Calma, João Batista não é o profeta Elias reencarnado ou que voltou, certo? João Batista é o profeta Elias no sentido de que ele cumpre o ministério profético de anunciar a chegada do Messias, semelhantemente ao ministério profético cumprido por Elias em um momento chave da história do povo de Israel. Então, qual é o primeiro aspecto da notícia sobre Jesus para o qual Marcos deseja nos chamar a atenção? Que Jesus é rei. Esse é o primeiro aspecto do Evangelho que Marcos deseja que nós tenhamos em mente bem no início do livro que carrega o seu nome. Mas há um segundo aspecto dessa notícia para o qual eu quero chamar a sua atenção nessa noite. É que Jesus veio ao mundo com a finalidade de trazer um novo começo. Essa é a segunda coisa que Marcos nos ensina aqui. Irmãos, todos nós sabemos que algo está errado conosco e com o mundo. Todos nós sabemos. De vez em quando isso fica tão claro para a gente, que a gente diz algo do tipo: ó, isso aqui não tem jeito mais não. Isso aqui não tem jeito. Só tem um jeito para esse mundo, tem que acabar e nascer de novo. Só tem um jeito para o ser humano, tem que matar e fazer de novo, destruir e nascer tudo de novo. Pois nessa introdução do Evangelho de Marcos, ele deseja nos dizer que foi exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer: matar e fazer de novo. Talvez você esteja se perguntando: onde é que isso pode ser visto aqui? Irmãos, há inúmeras sugestões muito significativas no relato de Marcos. Por exemplo, a imagem do deserto, o número de 40 dias, todas essas imagens que estão relacionadas ao Antigo Testamento têm a ver com o fim e o início de um novo ciclo. Mas a maior dessas imagens está naquilo que acontece por ocasião do batismo de Jesus Cristo. Aliás, irmãos, esse é um evento, o batismo de Jesus, muito revelador da maneira como Jesus veio trazer esse novo começo. Você já parou para se perguntar por que Jesus foi batizado? Afinal de contas, o batismo não simboliza a purificação de pecados? Por acaso Jesus tinha algum pecado do qual ele precisava ser purificado e por isso ele foi batizado? Nós sabemos que não. Por que Jesus foi então batizado?
primeiro lugar, por identificação. Jesus foi batizado identificando-se conosco, para mostrar que aquilo que ele faria ao longo do caminho que ele haveria de percorrer, ele faria como o nosso representante. Ele faria isso em nosso lugar. Mas vejam como Marcos faz questão de mostrar ou de deixar claro que o batismo de Jesus e das pessoas tem significados diferentes. Quando a multidão é batizada no capítulo 5, ou no versículo 5, Marcos faz questão de deixar claro que o batismo era acompanhado de confissão de pecados. Quando Jesus é batizado, nos versos 9 a 11, não há nenhum tipo de confissão. Ele é batizado por identificação, mas ele também é batizado por inauguração. O batismo de Jesus foi o marco inaugural do seu ministério público. O marco de que aquilo que ele veio fazer está agora começando. E preste atenção na maneira como Marcos relata este evento. Ele faz isso de maneira extremamente resumida, usa 3 versículos apenas para relatar o batismo de Jesus Cristo, com o objetivo quase que exclusivo de apresentar a natureza trinitária desse acontecimento. O foco de Marcos parece ser destacar a presença e a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta cena. Agora preste ainda mais atenção. O que esses 3 personagens da Trindade, essas 3 pessoas da Trindade, fazem nesta cena? O Filho atua, ele é quem faz, o Pai fala e o Espírito Santo desce. Essas são as 3 ações das pessoas da Trindade aqui. O Filho faz, o Pai fala e o Espírito Santo desce. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em que narrativa bíblica essas 3 coisas se repetem? Qual é? Gênesis capítulo 1. Na narrativa da criação, o Pai fala, o Filho é a palavra que age e o Espírito Santo é aquele que desce com a finalidade de pairar sobre a terra, para trazê-la à existência. O que eu quero que você perceba é que, ao narrar o batismo de Jesus Cristo, Marcos sugere um paralelo entre este momento da história e aquele momento da história. Em Gênesis 1, o Pai fala, a palavra faz, o Espírito Santo paira e a realidade vem à existência. Em Marcos capítulo 1, o Pai fala, a palavra encarnada atua, o Espírito Santo desce como um sinal de que uma nova realidade está vindo à existência. Está começando o momento em que a restauração da realidade haverá de acontecer. Jesus veio ao mundo com esta finalidade. Ele veio para realizar a obra de redenção prometida desde Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Irmãos, nós conhecemos o relato bíblico. Nós sabemos que quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, se autodeclararam reis sobre si mesmos, eles, os seus descendentes, a realidade como um todo passou a sofrer as consequências dessa rebeldia. O pecado tomou conta da natureza, do homem, da mulher, da sociedade, da política, da economia, das artes e de tudo mais que você possa imaginar. E desde então, Deus prometeu que enviaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E nós não temos tempo de abordar com toda a profundidade o texto que lemos, mas logo depois, você viu aí o que vai acontecer depois do batismo de Jesus? Ele será tentado por Satanás e ele vai vencer a tentação como um sinal de que ele está começando o seu ministério de esmagar a cabeça da serpente.
a fim de fazer novas todas as coisas. Quando Marcos narra o batismo de Jesus desse jeito aqui, o que ele está dizendo para a gente é: está começando. Está chegando a hora de um novo mundo, de uma nova natureza, de uma nova humanidade, de uma nova sociedade, uma nova política, uma nova economia, uma nova arte, um novo tudo está vindo à existência debaixo do reinado de Jesus Cristo. E o próprio Jesus vai confirmar isso no conteúdo da sua pregação descrito nos versos 14 e 15. O texto diz que depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, qual era o conteúdo da pregação de Jesus? O tempo está cumprido. Chegou a hora. É isso que Jesus está dizendo. Chegou a hora. E o reino de Deus está próximo. Está começando o processo de restauração desta realidade infectada, impactada pelo pecado. Jesus é o rei. Marcos quer que nós saibamos disso. Jesus não é qualquer rei. Ele é o rei prometido que veio realizar a obra de restauração da realidade. Mas há uma terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, caminhando aqui para a última lição da mensagem desta noite. É que Marcos deseja nos ensinar que aprouve a Jesus inserir pessoas no seu projeto de restauração e nos fazer, ou fazer essas pessoas participantes deste projeto como arautos do reino que está chegando. Vejam, irmãos, que a narrativa do início do relato de Marcos termina da maneira dinâmica que é peculiar a esse evangelho, com a apresentação do chamado dos primeiros discípulos. São 4, na verdade, né? 2 duplas de irmãos. Os irmãos Pedro e André e os irmãos Tiago e João. Deixa eu fazer um adendo aqui antes de continuar. Irmãos, em certo sentido, a relação que esses homens tiveram com Jesus Cristo e a participação que esses homens tiveram no projeto de Jesus foi uma participação e uma relação singular, certo? Singular. Não é à toa que ao longo da história a igreja separou uma palavra exclusiva para se referir apenas a esses que foram chamados por Jesus Cristo nominalmente. Qual é a palavra? Apóstolo. Eu sei que existem algumas pessoas aí que se autodenominam assim, mas não com a autorização da Escritura e da tradição. Porque a Escritura e a tradição resguardaram esta palavra para se referir a essas pessoas que tiveram um ministério singular, ou uma relação e uma participação singular no ministério de Jesus Cristo. Então é importante resguardar isso. Mas em outro sentido, a relação que esses homens tiveram com Jesus e a participação deles nesse projeto é semelhante à participação de todos nós. E ao final dessa mensagem, eu quero destacar 3 diferentes aspectos dessa semelhança. Em que sentido o nosso chamado para participar desse projeto de Jesus é semelhante ao chamado que Jesus ofereceu a esses homens? Em primeiro lugar, eu diria que o nosso chamado é semelhante na soberania com a qual Jesus Cristo o exerce. O modo como nós nos tornamos parte do projeto de Jesus é o mesmo como esses homens se tornaram parte do projeto de Jesus Cristo. Percebam no texto que a iniciativa de relacionar-se com esses homens foi inteiramente de Jesus Cristo. Não são esses homens que vão até Jesus. É Jesus Cristo quem vai ao encontro deles e os chama. E ele faz isso
soberanamente. Irmãos, eu não sei se quando a gente lê esta passagem, a gente tem clareza da dimensão do que está acontecendo aqui. O Mar da Galileia não era um lugarzinho pequenininho onde tinham 3 gatos pingados de pessoas. O Mar da Galileia era um grande centro comercial naqueles dias. Para vocês terem uma ideia, Flávio Josefo, que é talvez o mais famoso historiador judeu desse período, diz que quando os romanos conquistaram Israel, antes desse período, a frota da indústria pesqueira do Mar da Galileia era composta de cerca de 250 embarcações. Então, chutando por baixo, tinham lá uns 200, 250 barcos no mar naquele dia. Suponha que em cada barco daquele trabalhasse 4 ou 5 pessoas. Nós temos ali pelo menos 1000 pessoas no Mar da Galileia naquela ocasião. E o texto diz que Jesus Cristo se dirigiu ao Mar da Galileia naquele dia para chamar 4. E ele fez isso pelo nome: Pedro, Tiago, João e André. O chamado de Jesus Cristo para fazermos parte desse projeto é um chamado soberano. Como aqueles homens se tornaram parte do projeto de Jesus pelo chamado soberano dele, nós que nos tornamos parte do projeto de Jesus hoje, nos tornamos pelo chamado soberano dele. A segunda semelhança é a radicalidade da resposta exigida de nós pelo chamado de Jesus Cristo. Quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João para segui-lo, nenhum deles perguntou: fazer o quê? Até quando? E o que a gente vai ganhar fazendo isso? Nenhum deles perguntou. O texto diz que eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Essa é a resposta que o chamado de Jesus Cristo também exige de nós. Paulo diz que a percepção do amor de Jesus Cristo por nós nos constrange. Nenhuma resposta é condizente com o chamado do Senhor, senão a entrega da vida inteira como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Foi o que esses homens fizeram naquela ocasião, e é aquilo que o chamado de Deus exige de nós nos nossos dias. Eles entraram pela mesma porta que nós entramos, o chamado soberano de Deus. Eles responderam da maneira como Deus exige que nós respondamos, entregando radicalmente a vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E em terceiro lugar, terceira e última semelhança, a finalidade de Jesus ao nos incluir em seu projeto é a mesma finalidade de Jesus ao incluir aqueles homens. Mais uma vez, a singularidade deles faz com que eles fez com que eles fizessem coisas que não nos diz respeito fazer. Mas a finalidade geral do nosso chamado e a finalidade geral do chamado deles é a mesma. Veja quais foram as palavras de ordem pelas quais o chamado soberano de Jesus chegou àqueles homens naquele dia. Foram basicamente 2 palavras, certo? A primeira foi: venham comigo. Para que Jesus chamou aqueles homens? Venham comigo, para segui-lo. Irmãos, considerem a natureza do chamado de Jesus Cristo aqui. Eu acho que nós precisamos pensar nisso. O chamado de Jesus Cristo aos discípulos não foi, a princípio, o chamado para ingressar em uma instituição. Não foi esse o primeiro chamado de Jesus aos discípulos. O chamado de Jesus aos discípulos, primeiro, não foi o chamado para afirmar um determinado credo. Não foi.
O chamado de Jesus aos discípulos não foi para cumprir determinadas regras. Atenção, se você me conhece um pouquinho, você sabe que eu valorizo a instituição eclesiástica, sabe que eu valorizo a doutrina e o dogma, e sabe que eu valorizo a ética cristã, certo? Todas essas coisas são parte do nosso serviço a Deus no mundo. Mas o que eu quero que você perceba é que quando Jesus chamou os seus discípulos, a ordem foi: venha atrás de mim. Venha me seguir. Essa é a natureza básica, fundamental. O chamado de Jesus é extremamente pessoal. É o chamado para que nós tenhamos uma verdadeira relação com Ele. É um chamado para ouvi-lo. É um chamado para aprender com Ele. É um chamado para imitá-lo. E sabe qual é um detalhe que às vezes nos passa despercebido aqui? É que o verbo venham após mim é um verbo que está no tempo presente. E sabe o que isso significa? Lá na língua original, é que essa é uma ação que começa e não termina nunca. Ou seja, os discípulos não foram chamados para seguir a Jesus em ocasiões específicas. Sabe, não é para seguir a Jesus assim, domingo na igreja durante o culto e a escola dominical. Ou nas ocasiões em que eu estou na companhia dos meus irmãos da igreja. Não. O chamado de Jesus é: venham após mim, 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por dia, 30 ou 31 dias por mês, 12 meses por ano, pelos anos que durarem a nossa vida, até que nós estejamos em sua presença. Esse é o primeiro passo daquilo que Jesus espera de nós. Venham após mim. E o segunda palavra de ordem, que é consequência dessa primeira, é: e eu vou transformar vocês em pescadores de gente. Irmãos, o que Jesus faz aqui é simplesmente magistral, no sentido etimológico da palavra mesmo. Jesus era mestre por excelência. Aqueles homens eram pescadores. Eles estavam profundamente acostumados à atividade de pescar. O que Jesus faz? Ele toma a atividade com a qual eles estavam acostumados para comunicar o segundo aspecto da finalidade do chamado deles. Ele diz: deixem as redes, larguem o que vocês estão fazendo, venham andar comigo e eu farei com que vocês façam algo muito maior. De novo, há um sentido no qual essa exigência e promessa possuem uma aplicação mais restrita, tá? Nem todos são chamados para deixar as redes no sentido de abandonar o seu trabalho comum para se dedicar ao ministério pastoral. Talvez nesse sentido, o chamado do reverendo Ageu, do reverendo José Antônio, Paulo Brasil, o meu, seja um pouco mais semelhante ao chamado desses homens aqui. Nós somos pessoas que Jesus chamou: olha, deixem as redes de lado e venham trabalhar estudando a palavra para ensinar ao meu povo essas coisas. Mas, irmãos, há outro sentido no qual essa exigência e promessa são todo abrangentes, porque pescar gente não é algo que apenas pessoas que se dedicam integralmente ao ministério podem e devem fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você muito solenemente hoje. Você não precisa ter estudado teologia para ser um pescador de gente. Não precisa. Deixa eu dizer mais. Você não precisa de um curso de evangelismo e de apologética para ser um pescador de gente. Não precisa. Posso dizer mais? Você nem precisa de anos de experiência cristã para ser um pescador de gente. Querem um exemplo? Vocês se lembram da mulher samaritana? Ela não precisou de absolutamente nada disso.
depois de ter se encontrado com Jesus Cristo, imediatamente ela saiu impactada, dizendo às pessoas: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito, não será ele o Cristo? E irmãos, não deixa de ser absolutamente curioso que uma mulher com a vida que ela tenha levado até então, tenha saído dizendo: ele me disse tudo quanto tenho feito. Porque o que ela tinha feito até então não era nada bonito. Mas ela saiu dizendo: ele me disse tudo quanto tenho feito, não será ele o Cristo? E o que diz o texto bíblico? O texto bíblico diz que muitos samaritanos creram em Jesus Cristo através do testemunho daquela mulher. Esse é o chamado de todos nós. Irmãos, ninguém em sã consciência pode se encontrar com Jesus, tomar consciência de quem Ele é, ser recriado por Ele e não desejar que outros experimentem aquilo que Ele próprio experimentou. E desde que você tenha começado a seguir a Jesus, você pode ser instrumento para que outras pessoas conheçam a Jesus também, porque Jesus disse que a única condição para que alguém fosse transformado em pescador de gente era ir com Ele, andar com Ele. Andem comigo e eu farei de vocês pescadores de gente. Irmãos, afinal de contas, sobre o que é tudo isso? Sobre o que é esse negócio de igreja, Bíblia, culto, pastor, aniversário, comemoração, fé, cristianismo? Afinal de contas, sobre o que é tudo isso? Segundo a Bíblia, isso é sobre o Rei Divino, que veio recriar a realidade corrompida a partir da rebeldia humana, a começar pela vida de pessoas que, tendo ouvido o seu chamado, se tornam incondicionalmente seguidores de Jesus Cristo e são feitos por Ele instrumentos de redenção. 61 anos de vida. Sabe qual é a minha oração por vocês, meus irmãos, na data de comemoração deste aniversário? É que Deus lhes dê mais 60 daqui para frente e que Ele me permita estar aqui nas comemorações dos 120, se Deus quiser. Mas, sobretudo, que Ele nunca lhes permita que o passar dos anos na caminhada com Jesus Cristo lhes faça esquecer o que é primordial. Às vezes, lidando com todas essas coisas relacionadas à igreja, à fé, à vida cristã, nós começamos a nos pegar fazendo as coisas no automático, sem nos lembrar, afinal de contas, sobre o que são todas essas coisas. E o que dá sentido a tudo aquilo que fazemos na nossa vida cristã é o fato de estarmos participando do cumprimento da promessa de restauração da realidade na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha oração é que Deus conduza a Igreja Presbiteriana de Vila Guarani pelos muitos 60 que Ele ainda der, mas sobretudo que Ele mantenha esta igreja consciente das razões pelas quais ela faz tudo aquilo que faz. E que uma marca disso é que vocês, meus irmãos, não fiquem esperando os peixes caírem nas redes aqui dentro. Jesus Cristo disse: vá pescar. Que vocês saiam com a finalidade de proclamar esse evangelho que é transformador da vida das pessoas e que Deus então, através do ministério de vocês, encha as redes de peixes, de vidas que Ele mesmo vai trazer ao reino dEle através do ministério desta igreja. Que Deus os abençoe. Amém.